Um outro problema que surge aqui diz respeito à incompatibilidade de horários. Porque, veja, você acabou de estudar aqui comigo que para a caracterização da hora em itinere não pode existir transporte público. A mera existência de transporte público entre a residência do empregado e o local de trabalho já descaracteriza as horas em itinere. Mas, e se existe transporte público, contudo, há uma incompatibilidade de horários? Ou seja, imagine que no meu horário de trabalho, eu saia da empresa às 2 horas da manhã. Eu entro no final da tarde e trabalho até às 2 horas da manhã. Das 2 horas da manhã até às 3 da manhã, eu fico em condução fornecida pelo meu empregador para ir até a minha casa. Então já dei o primeiro passo para receber as horas em itinere. Agora eu quero saber se eu vou dar o segundo passo. Existe ou não existe transporte público? Eu cheguei à conclusão que existe transporte público regular, que serve a empresa e a minha residência. Aí você poderia supor, não há horas em itinere porque existe transporte público. Contudo, aqui nós temos uma particularidade. Que existe o transporte público, existe, mas não neste horário. O transporte público não está operando neste horário. Portanto, isso equivaleria a dizer que não existe transporte público naquele horário, portanto, caracterizada a hora em itinere. Dada a incompatibilidade de horários. Não confundir, contudo, incompatibilidade de horários com insuficiência de transporte público, que é outra coisa. Insuficiência de transporte público quer dizer, o transporte existe, a empresa de transporte público está operando regularmente naquele horário, só que demora muito entre um ônibus e outro. Ou seja, o transporte é insuficiente. Imagine que naquele ponto passe ônibus de 2 em 2 horas. Aí você poderia dizer, pode ser que justamente no horário em que o transporte público está passando, o empregado não possa tomá-lo, porque não vá chegar na empresa no horário que é necessário para trabalhar. Neste caso, o TST já tem uma outra opinião. A mera insuficiência de transporte público não gera o direito às horas em itinere. Repito, o que iria gerar direito seria a incompatibilidade de horários, e não a insuficiência do transporte público. Uma outra questão tormentosa diz respeito à existência de transporte público em parte do trecho que o empregado se encontra em condução fornecida pelo empregador. Vamos imaginar um exemplo. O empregado demora 1 hora dentro do transporte fornecido pelo empregador, da sua casa até o trabalho. 1 hora no percurso em condução fornecida pelo empregador. Agora eu tenho que verificar o segundo passo. Existe ou não existe transporte público? Imaginem que nesse caso específico exista transporte público. Aliás, com um ponto de ônibus próximo à residência do empregado. Mas o ponto final deste transporte público fica exatamente na metade do caminho entre a casa do empregado e a empresa onde ele trabalha. Então, nessa situação, que existe transporte público, mas não alcança o trecho inteiro, haverá ou não a caracterização das horas em itinere? Novamente, devemos nos socorrer do Tribunal Superior do Trabalho, que com muito bom senso decidiu. Ora, se existe transporte público, em parte do trecho percorrido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador, este trecho em que existe o transporte público não será considerado como hora em itinere, pela simples existência do transporte público. E na outra parte do trecho, em que não existe o transporte público,
aí sim caracteriza-se a hora em itinere. Portanto, no meu exemplo, 1 hora de percurso em condução fornecida pelo empregador. O ponto final do transporte público fica exatamente na metade do caminho. Este empregado terá direito a receber horas em itinere? Resposta: sim. Meia hora em itinere, que é a metade do trecho em que não existia o transporte público, porque na outra metade em que existia este transporte, ele não fará jus ao recebimento das horas em itinere. Essas são as linhas gerais que eu gostaria de abordar com vocês a respeito do assunto. Mas, dentro do nosso tema, temos que abordar também a aplicação do artigo 62 da CLT. O que diz o artigo 62? Este artigo está inserido dentro de um capítulo da CLT chamado Duração do Trabalho. É o capítulo da lei trabalhista em que você estuda quantas horas se trabalha por dia, quantas horas se trabalha por semana, quais são os intervalos que você tem direito, o que se considera trabalho noturno, o que se considera trabalho extraordinário, qual é o adicional das horas extras, acordo de compensação. Todos esses assuntos estão dentro do capítulo Duração do Trabalho. Ocorre que há certos empregados que não possuem estes direitos previstos nesse capítulo. Há empregados que não têm o direito de ter uma jornada limitada a 8 horas. Podem trabalhar 8, 9, 10, 11, 12 e nunca irão receber qualquer pagamento suplementar por essas horas. São empregados que não terão aquele intervalo intra-jornada, aquele intervalo para repouso e alimentação, nos moldes tratados na legislação. Quem são esses empregados que não possuem esses direitos que todos os demais possuem? São os empregados inseridos na exceção do artigo 62 da CLT. São 2 grupos. Primeiro grupo, a CLT chamou de trabalhador externo. O que me parece claro, se o empregado trabalha longe dos olhos do empregador, o empregador jamais terá condições de verificar qual é o real tempo destinado ao trabalho. De fato, imagine um empregado vendedor externo que saia da sua casa direto para visitar os clientes. O empregador não sabe se ele começou a trabalhar às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, meio-dia, porque esse empregado está longe dos olhos do empregador. Então, já que não há possibilidade do controle, também não há obrigação de pagamento. Pagamento de horas suplementares. Claro que ele irá receber o seu salário, mas não irá receber aquilo que extrapola 8 horas, que é a jornada normal de trabalho. Contudo, ao mencionar trabalhador externo, o legislador da CLT foi um pouco mais além. Não é todo e qualquer trabalhador externo que perde o direito de receber horas extras. É o trabalhador externo incompatível com a fixação de jornada de trabalho. Ou seja, se aquele empregado trabalha externamente, contudo, o empregador controla, ainda que de forma indireta, o horário de trabalho, este empregado, ainda que externo, terá direito a receber as horas suplementares. E eu dou um exemplo. Atualmente, na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, muito se discute a respeito do motorista de caminhão. Então, imagine um motorista de caminhão trabalhando numa empresa de transportes. Que ele é um trabalhador externo, não há dúvida. Agora, ele teria direito ao recebimento de horas extras? Você poderia pensar, não.
Ele não é um